Oi pessoal, chegamos ao quarto vídeo de conteúdo sobre redações do Enem. É isso mesmo, 4 vídeos de uma série de 30 que eu vou postar para vocês verem informações, né, que vocês podem colocar na introdução do Enem. Já está tudo aqui, eu estou passando essa informação para vocês já bem detalhada e vocês ainda fazem mais um resumozinho, né, do que eu estou falando aqui nesses 6 minutos, 5 minutos. E aí vocês colocam naquelas 4, 5 linhas da introdução da redação. Caso você faça uma introdução que se baseie em conteúdo histórico, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou Kátia Santos, eu tenho uma fanpage Kátia Santos Oportunidades, né? E tem um canal no YouTube. Acessa lá para você ver que tem um bocado de coisa interessante, não só redação, tem outras coisas que eu coloco. Pois é, e hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre Guimarães Rosa, né? Pô, Guimarães Rosa, pois é, Guimarães Rosa, vocês já leram muitos livros dele, né? E por quê? Porque a gente falar de um escritor, na realidade, a gente pode, tudo que eu disser aqui, você pode passar para outros grandes escritores, né? E por que a gente pegou Guimarães Rosa? Porque ele tá com esse livro, né, de Grande Sertão Veredas, desde 2002, tá? Na galeria dos 100 melhores livros do mundo, né? Isso é muito importante e significativo para o nosso país, né? E o que a gente pode falar sobre isso, né? A gente pode falar muita coisa, a gente pode falar da literatura, o que é que significa a literatura, como é que foi o histórico desse processo, né? Então, esse problema, ter essa questão colocada, né, remete a gente pensar um pouco da literatura do nosso país, né? E aí o que a gente poderia falar, né? Pode falar muita coisa. A gente tem Guimarães Rosa, né? Não é só falar de Guimarães Rosa, é pensar escritores como José de Alencar, Machado de Assis, Clarice Lispector, João Cabral do Melo Neto, Paulo Freire, tá certo? Ou então falar de escritores bem mais antigos que vocês nem conhecem, né? Que começaram a escrever a história do nosso país, né? Foram Evan Hagen, Vilhena, Antonio, esses e tantos outros. Esses, os conhecidos, ou os anônimos, aqueles que enchem, gente. Você vai numa livraria, tá cheio. Esse pessoal é muito bom, né? Esse pessoal tá escrevendo, né? Quem sabe um desses um dia tá lá com seu livro entre os 100 melhores do mundo, né? Representando o nosso país, mostrando ao nosso país que nós temos uma história de literatura muito rica. Esses escritores, eles foram verdadeiros heróis, né? Porque, gente, escrever um livro dá trabalho, né? Você tem de produzir, você tem de editar o livro, né? Imagine, numa era, esse pessoal que não tinha internet, que não tinha... Hoje, com isso tudo dá trabalho, imagine naquela época, dava mais trabalho ainda. E veja, tu imagine você escrever um livro, você quer que as pessoas leiam o seu livro. Numa época em que você não tinha quase ninguém que sabia ler, né? Então eles escreviam pelo dom de escrever, pela vontade de falar sobre o nosso país, né? Seja da fauna, da flora, seja da pobreza, da área urbana, da área rural, das guerras, né? Seja histórias de ficção, de amores, né? Esse pessoal escreveu sabendo que ia ter um público reduzido para vê-lo. Veja, o nosso país é um país que lê pouco, ainda hoje, quiçá naquela época. Né? Lembre-se que as universidades foram introduzidas ali com Dom João VI e só a elite lia, né? E esse pessoal escrevia para isso, foi melhorando, mas continuou até hoje. Se você vê que até hoje nós lemos muito pouco, naquela época também. E esse pessoal escreveu e está lá registrado. Tudo que as pessoas, né, que esses escritores fizeram, está lá registrado, mostrando a beleza dos escritores do nosso país, né? Então, nosso país, né, superou, né? No nosso país, no caso, esses escritores superaram essa dificuldade de ter um grande público, né? Eles queriam só escrever, né? Porque veja, o nosso país ele passou de uma situação de grande analfabetismo, né, para o rádio, quer dizer, era fácil vir, né, ter aquela informação. Depois da televisão, mais fácil ainda, era vendo e ouvindo, né? Então escrever dava trabalho, né? Então até hoje a gente, infelizmente, nós somos um país que lê pouco, né, comparado com os outros países ao longo do mundo, né? E nós termos, né? E isso o mundo sabe que nós somos um país que lê pouco, né? As estatísticas estão aí na internet, né? E a gente ter escritores com nomes, né, com livros renomados, né, na galeria dos livros do mundo, né?
né? Como Guimarães Rosa teve, no caso, né? Lembrar que Guimarães Rosa morreu foi em 1967, né? E lembrado, né? Será lembrado no mundo sempre, né? Pelo seu livro a nível mundial e por nós, por todos os livros que ele fez, né? Então é isso, gente. Então, quando vocês fizerem falar sobre qualquer escritor, né? Não só de Guimarães Rosa. Então coloca isso, que falar desses escritores é relembrar, né, a trajetória dos grandes nossos escritores, anônimos ou não. E cita alguns escritores. José de Alencar, Machado de Assis, Clarice Lispector, Paulo Freire e outros. Né? E falar que eles enfrentaram dificuldades porque eles produziam para um público que era analfabeto. A maior parte das pessoas não liam, eles só produziam aquilo para uma literatura. Então, ter Guimarães Rosa, né, ou qualquer outro escritor, numa galeria de livros dessa, né, é extremamente importante para a visibilidade do nosso país e para mostrar, dar um incentivo para as pessoas do nosso país ler, certo? Pois é, gente, isso aí é o que eu tinha para falar para vocês. Coloca um gostei lá se não gost... que você achou legal o vídeo. Posta um comentário, né? Diz o que quer sugerir de redação. Eu estava até pensando, se for perguntar ao pessoal se vocês querem que eu fale já no próximo vídeo do WhatsApp e do bloqueio desse WhatsApp. Pô, e tem a ver, tem tudo a ver. Isso aqui a gente tem um processo assim muito profundo de discussão, né, histórico mesmo, sobre a questão desse tema mesmo, WhatsApp e o bloqueio da justiça. Isso remete a questões históricas de quem é a liberdade do cidadão, não liberdade, de onde é que vem isso. Se vocês quiserem que eu fale isso já no próximo vídeo, eu falo já. Se não, eu posso postando ao longo do tempo. Tá certo? É isso aí, gente. Obrigado. Vou aqui fechar o vídeo.